Olá, ouvintes da Band News FM, bom dia! Renata Menezes aqui, do outro lado do seu rádio. Não sei se você está no seu carro, talvez na sua casa, começando essa manhã de sábado gostosa, finalzinho de ano, né? Aquela vibe de descanso, misturado com aquela vontade de dar uma geral na casa, misturado com aquela vontade de, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Planejamento 2026. E a gente vai passar um pedacinho da manhã juntinho aqui, eu e você. E a gente já começa o programa de hoje com um papo bom, um papo sobre saúde. Eu estou com um convidado muito especial aqui, Dr. Bruno Gomes. Ele é dentista, está aqui com a gente pela primeira vez para falar de saúde bucal. Bem-vindo, doutor. Prazer te receber aqui. Vamos puxar esse povo para botar na lista 2026 visitar o dentista? Vamos lá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. É mais do que oportuno nessa época do ano começar um sábado refletindo sobre a nossa saúde e por que não a saúde bucal, né? Que é onde começa toda a saúde sistêmica, toda a saúde do corpo. Então, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu espero que seja um papo leve e de muita informação para nossos ouvintes. Ah, vai ser. A gente vai ter um tempão para conversar. Vamos tirar todas as dúvidas. Inclusive, antes do programa começar, eu estava conversando com o Dr. Bruno sobre essa questão do corpo todo, né? Ele estava me dizendo assim, que tem uma coisa que às vezes a gente não sabe, é o quanto a saúde bucal ela interfere, ela impacta na saúde do corpo inteiro. Como assim, doutor? Explica pra gente. A gente costuma dizer que a saúde começa pela boca. De que forma? Se eu tenho uma infecção na cavidade bucal, eu estou levando todo aquele processo inflamatório infeccioso para dentro do meu organismo. Às vezes a gente seleciona o nosso alimento, quer buscar um alimento saudável, um alimento que nos dê nutrição, mas a boca não está com condições satisfatórias para levar aquele alimento de maneira ordenada e coordenada para o nosso corpo. Se a gente tem ausências dentárias, por exemplo, a gente não vai fazer a mastigação como deveria. E isso vai sobrecarregar o estômago, que pode dar refluxo, que pode trazer outros problemas, como gastrite. Então, a saúde bucal, ela é um ponto importantíssimo para a gente buscar o equilíbrio da saúde sistêmica do nosso corpo. Pois é, doutor. Inclusive, tem essa história, assim, né, dos atletas de alta performance. Os atletas, os jogadores de futebol, tem uma relação muito forte, tem uma coisa de cuidar muito da saúde bucal e isso interfere, inclusive, nessa performance. Então, realmente a ligação é muito grande entre a saúde da boca e a saúde do corpo, né? Exato. Hoje a saúde do esporte, ela tem um complemento, já tem um entendimento que a saúde bucal faz parte desse contexto. E hoje as equipes de saúde do esporte têm o dentista dentro da equipe. Para quê? Para que possa fazer uma avaliação da saúde bucal. Se a gente tiver muitas ausências, a gente, como já falou, a gente vai ter uma diminuição de absorção de nutrientes. A digestão começa pela boca, a primeira fase da digestão. Se a gente tem um ponto de infecção, de inflamação, o corpo vai estar voltado para debelar aquela inflamação, aquela infecção que está no dente, na gengiva, e vai deixar de mandar células de defesa, por exemplo, para o joelho do atleta que está inflamado. E isso pode levar a lesões em determinados momentos. Então, quando eu tenho o atleta em alta performance, quanto mais o organismo estiver funcionando bem, melhor para as recuperações musculares, as recuperações articulares e assim por diante. É verdade, doutor Bruno. A gente vem reparando assim de uns anos para cá, acho que de uns 10 anos para cá, talvez menos, que essa ida ao dentista, esse cuidado com os dentes, voltou a ficar muito, não sei, talvez pela primeira vez, isso se tornou, foi para um lugar de estética muito importante, né? Junto com esse momento, assim, das redes sociais, a gente se fotografa mais, tem um cuidado maior, né? Com o corpo. Então, eu sinto que tem muita gente que agora passou a querer ir ao dentista para ter aquele sorriso branco, bem bonito. Isso é positivo, acaba que leva mais gente para o consultório para cuidar da saúde dos dentes, porque antes de pensar na estética, tem que pensar na saúde. Isso é positivo, né? Acaba que trouxe as pessoas um pouco mais para os consultórios, ou é impressão minha? Não, com certeza. Eu acho que até depois do Covid, né, onde a gente acabou trabalhando muito com câmera, É gravando muita verdade. coisa, as pessoas começaram a se enxergar muito de perto, e isso trouxe alguns olhares que levaram a isso. E o avanço também da parte tecnológica, da parte dos materiais, a parte científica, que evoluiu para a parte estética.
estética. Então, hoje a gente tem materiais que mimetizam, copiam muito bem os dentes, imitam muito bem os dentes, e isso faz com que a gente tenha sorrisos naturais hoje com a parte de reabilitação. Faz com que o paciente deseje, porque antes as próteses elas eram muito evidentes, eram muito artificiais. Hoje as reabilitações elas são mais naturais, e isso faz com que também desperte o desejo nos pacientes. Mas o que a gente não pode deixar é a estética sobressair a parte da função e da saúde. A gente tem como base hoje na odontologia especificamente 4 pilares. O pilar da saúde, que é debelar infecções, inflamações, mutilações. O pilar da função, que é extremamente importante. Para você ter uma ideia, Renata, hoje muitos concursos públicos pedem avaliação odontológica para poder entender como é que está a saúde bucal daquele concorrente ali ou aquela pessoa que está pleiteando a vaga. Se tiverem algumas mutilações alguns concursos acima de 6 dentes ausentes, eles são automaticamente eliminados. Por quê? Porque isso vai interferir em concentração, em desempenho, em rendimento dos profissionais que estão lá pleiteando a vaga. Então, quando a gente fala em pilares, a gente vai na saúde, na função, a estética ficou como terceiro lugar. Quando eu reabilito a função, muitas vezes eu ganho a estética. E, por último, não menos importante, a prevenção. Que esse é o que as pessoas mais negligenciam e é o que mais está ligado hoje à relação de problemas sistêmicos, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, pulmonares, relacionados a doenças bucais por falta de prevenção. Então, a estética tem levado as pessoas para o consultório, isso é muito positivo, mas a gente não pode deixar a estética ela superar a parte da saúde e a parte da função. Aí já é um papel nosso profissional, trazer esse paciente para a realidade, né, e mostrar para ele a importância dos outros pilares, para que ele possa entender que a gente vai entregar a estética que ele quer, mas isso tem que estar aliado à saúde. Tem que estar bonito de dentro para fora, né? Agora, esse quarto ponto que o senhor trouxe, eu achei muito interessante. Outras doenças podem acabar se desenvolvendo. Explica melhor para a gente, assim, essa relação, né? O diabetes, tem a ver com a alimentação, tem a ver com o próprio corpo e como ele está funcionando em caso de questões bucais. Explica melhor para a gente. A gente sabe que um problema na boca, na gengiva, por exemplo, como a periodontia, que é aquela inflamação na gengiva, quando a gente escova os dentes, sangra, quando faz o uso do fio dental, sangra. Aquela inflamação é um sinal de que algo não está legal, porque ali é um rompimento de vaso. E quando eu tenho um sangramento na boca, com bactéria em volta, aquela bactéria ela pode pegar o caminho de um vaso sanguíneo e parar em qualquer lugar do corpo. Então, nós temos casos de endocardite bacteriana, de problemas de AVC, de partos prematuros por conta de problemas odontológicos. Então, a boca, de fato, ela interfere muito na questão da saúde geral e saúde sistêmica. Então, a gente tem que ter que a diabetes ela é um problema que, de uma maneira geral, agrava o problema circulatório também. Então, as regiões mais periféricas, as extremidades, elas têm com mais dificuldade de cicatrizar. Então, se eu tenho um ferimento no membro inferior, na extremidade, ele tem uma dificuldade de cicatrizar. Se eu tenho um problema na gengiva, ela também vai ter mais dificuldade de cicatrizar. Então, quando a gente vai fazer procedimentos em pacientes diabéticos que não estão controlados, a gente tem que ter muito cuidado, porque uma necessidade de uma cirurgia pode levar a um problema maior para aquele paciente. Assim como o paciente também que tiver problemas hipertensos, também tem que ter muita atenção. Às vezes tem o uso de medicação que está interferindo, a gente tem que entender. Então, é muito importante a gente entender que a saúde bucal ela pode interferir e interfere na saúde sistêmica. Uau! Olha aí, você que está chegando agora, a gente está aqui tendo uma super aula sobre saúde bucal com o Dr. Bruno Gomes. Ele que é dentista, está falando dessa saúde sistêmica, dessa saúde integral que está relacionada à saúde bucal. O brasileiro, Dr. Bruno, ele ainda tem muito medo de dentista? Tem, né? Tem. Mas eu digo para todos que o medo, ele precisa ser enfrentado. É um fator que nos protege, né, na vida. Se a gente for destemido, a gente acaba correndo muito risco. Mas a gente tem que entender que a odontologia é uma necessidade. Muita gente não tem, de fato, o desejo de ir ao dentista. Mas se a gente entender que é uma necessidade, se você for no consultório do Dr. Bruno, não gostou do Dr. Bruno por algum motivo, não desista. Vá no consultório da Renata, do João, da Maria, até você se identificar. Porque o maior prejudicado, quando você foge do tratamento, é você mesmo. Os problemas bucais, quando eles começam, eles não param. Eles só evoluem.
Então, a partir do momento que eu tenho uma cárie no estágio inicial, se a gente não trata por medo ou por ou qualquer outro motivo, falta de tempo, aquilo ali vai gerar um processo maior, mais caro, mais complexo, mais difícil de ser tratado, e quem tem medo vai acabar passando por um procedimento ainda mais intensivo ali, ainda mais complicado para se tratar. Então, o que eu digo, se você tem medo, mais um motivo para você se aproximar do dentista. Mais um motivo para ir sempre, para não Pra ter ir que sempre. fazer nada tão difícil. Eu acredito também que tem uma memória, assim, na população, né? Uma memória antiga de uma outra forma de fazer a odontologia, de uma outra tecnologia que a gente tinha há 20, 30, 40 anos atrás e que já mudou muito, né? O que é que o setor, assim, o que é que a odontologia hoje tem a oferecer para o paciente que tem dificuldade, tem medo, tem desconforto, é o barulho do motorzinho, é o medo da anestesia, são tantas camadas, né? O que tem para dar uma amenizada nessa experiência que às vezes é realmente muito tensa para muitas pessoas? Primeiro, eu acho que começa com um atendimento mais humanizado, né? A gente evoluiu bastante nesse atendimento com o paciente, o atendimento ele ficou mais humanizado, a gente entende mais esse contexto do paciente ter esse receio, e a tecnologia veio trabalhando também a nosso favor. Então, em relação ao motorzinho, nós já temos algumas técnicas com laser que podem ser desenvolvidas para a gente não ter o barulho do motorzinho. A gente tem as anestesias já por pressão, por gotícula, que vai diminuindo também a sensação. Olha, essa é boa, hein? Essa é boa. Para quem tem medo, a da gotinha, que delícia. É tipo substituir a vacina de agulha pela vacina de gotinha. Já facilita, né, doutor? A gente tem a questão de fazer sedação com óxido nitroso. O gás do riso? O gás do riso. A gente pode fazer a sedação medicamentosa. Então, hoje a gente tem algumas técnicas. O profissional precisa estar capacitado, né, para poder fazer. Mas hoje nós temos algumas técnicas. Além do que a parte científica, os materiais evoluíram bastante. E isso hoje nos capacita para poder fazer tratamentos menos invasivos e tratamentos mais preventivos do que corretivos, do que mutiladores. No passado, a gente não tinha a capacidade de fazer um tratamento endodôntico, um canal num paciente e ter certeza de que aquele canal ia ficar bem. Porque as técnicas elas não eram tão estudadas, confiadas. Hoje a gente já tem a condição da gente fazer reabilitações e recuperar dentes que há 20 anos atrás, de repente, a gente não recuperava. Então, isso faz com que os pacientes também confiem mais na odontologia hoje, porque sabe que vai ter uma solução. A solução não vai ser só tirar o dente, vai ser, de repente, recuperar aquele e ainda melhorar os outros para que aquelas condições elas não voltem a acontecer. Então, hoje a odontologia realmente passa por uma outra fase. Eu tenho 20 anos de formado, peguei algumas coisas da odontologia no meu início da formação e eu sou a pessoa que posso testemunhar sobre a evolução disso, principalmente da parte científica, da parte dos materiais e do cuidado que hoje o profissional tem com o paciente. Hoje o profissional que ele pode ser o melhor tecnicamente possível, mas se ele não tiver a capacidade de relacionamento, de entendimento do ser humano, a gente não tem essa condição hoje de tratar o paciente. Que bom, né? Que bom saber disso. A gente sempre recebe aqui no programa Profissionais de Saúde e é bonito de ver, assim, como essa fala do bem-estar, da humanização, ela está presente praticamente todos os setores da saúde que a gente recebe, porque realmente faz diferença, né? Essa impessoalidade, ela afasta muito as pessoas da saúde, né? E a saúde é o bem mais precioso que a gente tem. Muitos desses traumas, doutor, começam na infância, né? Então, também tem é claro que a gente está falando de uma especialidade mais específica, que é, né, a odontopediatria, mas, assim, né, como especialista, dentista, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. Para as crianças, também tem uma coisa mais lúdica, um jeito de atendimento, de criar essa relação já no início da vida. Talvez a gente tenha aí uma geração que tenha menos medo de dentista do que a nossa, né? Quem sabe? Com certeza. É uma excelente colocação, porque de fato, a gente vê as coisas evoluindo nas crianças, né? As crianças de hoje são os adultos do amanhã e a gente vê que o comportamento deles vai levar a uma odontologia e uma história de odontologia diferente. A odontologia que a gente vai ter daqui a 20 anos provavelmente vai ser uma odontologia aí sim mais voltada para a parte estética e funcional um pouco, mas menos reabilitadora. Por quê? Primeiro pelo acesso à informação. Hoje as pessoas têm mais acesso à informação. Hoje as pessoas têm mais acesso a tratamento. E isso faz com que a gente comece a ter um fator ali educacional maior e um fator de tratamento maior. Hoje as crianças chegam no consultório, elas chegam sorrindo e saem sorrindo.
E às vezes eu encontro pacientes na sala de espera com crianças, e aí quando eu saio para chamar, eu falo, olha, se você não se comportar, o dentista vai lhe chamar. Eu falo, não faça isso Pelo com a amor de criança. Deus, aí também não tá Aí você está jogando ajudando. contra o time, Ai, não tem pelo como você amor de fazer isso. Deus. E por outro lado, muitos pais às vezes levam as crianças para poder fazer prevenção. A gente tem odontopediatra lá na clínica, e quando chega no final da consulta que foi apenas, entre aspas, a parte da prevenção, da profilaxia, os pais viram para a dentista e falam, então não precisava nem ter vindo agora, né? Quer dizer, muitos pais esperam encontrar problemas e não ficam felizes como quando deveriam pelo fato do filho estar saudável. Eu estou levando meu filho para o dentista para encontrar problema? Não, eu estou levando para manter a saúde dele. E isso, hoje, a gente está conseguindo virar essa chave. A gente tem hoje alguns programas de prevenção que os pais já adotam para levar as crianças a cada 4 meses. E esse tratamento não tem idade para começar. A gente tem criancinhas com 3 meses no consultório. Quais são essas crianças? Aquelas que, por exemplo, têm dificuldade de mamar porque a língua é presa. Sim, já é um Não assunto para dentista, não né? consegue se alimentar e aí não ganha peso. Aí o pediatra observa essa necessidade, encaminha para o consultório odontológico e a gente faz a intervenção. Aquele Dali desenvolve. piquezinho na linguinha que solta e dá tudo certo, né? Exatamente, uma coisa Coração relativamente da simples, mãe mas fica pequenininho. Eu não passei por isso, mas tenho muitas amigas que passaram. Eu sei que o coração fica apertado, mas os Pequeno. resultados são incríveis, né? Então começa, porque às vezes também tem essa pergunta, né? Quando é que eu devo levar meu filho a primeira vez no dentista? A princípio, quando nascer o primeiro dente, é o momento que a gente deve levar. Porque no dentista, a gente não vai avaliar só os dentes. A gente vai avaliar a condição muscular, a formação facial, a formação de arcada, espaço, as questões respiratórias. A gente consegue avaliar já no bebê, na criança, se está tudo bem, para poder a gente ver a formação facial. Então, a gente cansa de ver crianças que não vão ao dentista e que fazem sucção digital, chupam o dedo, por exemplo, ou fazem uso prolongado de chupeta. Isso vai levando a uma má formação da arcada e da face, que na fase adulta provavelmente vai ser irreversível. E dá um a gente trabalhão, precisa dessa né? orientação. Olha, a gente vai continuar conversando sobre isso, porque esse tema aí vai longe. Eu tô aqui com o Dr. Bruno Gomes, que é dentista. A gente tá falando de saúde bucal, saúde integral, bem-estar, para pensar aí, ó, nas suas metas 2026. A gente vai para um intervalo bem rapidinho, tá? O Band News Entrevista volta daqui a pouco. Não sai daí. Band News Entrevista de volta. Você que está chegando agora, ligou agora seu rádio, tá aí fazendo sua faxina de sábado, tá descansando, tá de folga do trabalho, mas a gente tá aqui juntinho com você. Eu sou Renata Menezes. O encontro nosso de segunda a sexta é lá na telinha da Band, no Band Mulher, ao vivo, mas sábado a gente começa o final de semana juntinho aqui no Band News Entrevista. Eu continuo com o meu entrevistado do primeiro bloco, o Dr. Bruno Gomes, dentista. A gente tá falando de saúde bucal, a gente tá falando de medo de dentista, e antes da gente ir pro intervalo, a gente tava falando de crianças, né, doutor Bruno? Crianças, bebezinhos. Quer dizer que o importante é levar a criancinha bem cedo para já começar essa relação com o dentista. O uso da chupeta, chupar dedo, são várias questões aí da infância que o dentista pode ajudar a orientar, né? Isso. A nossa odontopediatra lá, por exemplo, ela faz uma avaliação geral, porque quando a gente fala de odontologia, a gente não consegue separar a boca do corpo, Da pessoa, né? E se a gente comenta e tem certeza de que a saúde começa pela boca, imagine um ser humano está começando a se desenvolver. Está começando a se alimentar também, E a primeira fase da vida da criança é oral. Sim. Então, ela começa a entender o mundo pela boca. É ali o ato de mamar, é o ato de sucção, e depois ali ela vai identificando, tanto que ela pega as coisas quando é pequenininha, que ela colocar tudo na boca. É um movimento fisiológico natural da criança e a gente precisa estar atento a todos os fatores bucais. Então, a criança, ela precisa passar pela fase de acompanhamento ali, de fato, dessa questão dos primeiros dentes que vão nascendo. Tem crianças que já nascem com dentes, são os dentes neonatais, que é uma questão que a gente precisa abordar no início, às vezes. Mas o mais importante é a gente fazer com que a criança ela entenda que ela vai ser sempre manipulada na parte da odontologia. Porque se eu não levo essa criança dos primeiro dentinho que nasceu, vou levar na primeira troca dentária... Pode ser muito traumático, né? Muito novo. Dela pode não ser boa. Sim. E ela pode não deixar a gente avaliar. E a gente pode ter perdido a oportunidade de fazer algo preventivo naquela criança. Então, o tempo é muito importante quando a gente fala de criança. A gente fala em adulto,
Às vezes o adulto ele leva um período sem fazer um tratamento odontológico, mas assim, a face dele não muda, a arcada dele não muda. A criança não, a criança muda muito sim. rapidamente. E se a gente não tiver atento àquelas situações, os pais muitas vezes não sabem, né, fazer o diagnóstico natural. Eles vão conseguir entender algo que está muito fora que está fora, quando realmente está muito fora do padrão. Aí eles conseguem entender, um crescimento facial que está muito fora do padrão, é uma mordida, é uma deglutição que está fora do padrão, mas no geral eles não vão saber. E precisa ter. E eu digo que criar esse laço com a odontologia desde pequenininho facilita para a vida. Como você falou, a gente falou no outro bloco, que muitas pessoas têm medo da odontologia, mas as crianças de hoje não têm mais medo. E nem precisam ter, né? Nem precisa. Hoje o tratamento da criança é profilaxia. Vai pro consultório, assiste TV, ganha brindezinho no Vai final, brincar, brinca, desce na Nossa, tem consultório de escorregadeira. criança que dá vontade da gente ficar. Eu Pois já é. levei meu filho, deu vontade de dizer assim, me atende também, porque é tão lúdico, colorido, gostoso. Exatamente. Realmente é muito diferente das experiências que a gente, que foi criança ali nos anos 80, 90, a gente viveu outro tipo de experiência. Pois é. Que bom que as coisas estão mudando. Voltando um pouquinho, doutor, gestante, tem um mito assim, né, que gestante não pode ir ao dentista, gestante não pode tomar anestesia no dente. É verdade isso? Também é uma fase que costuma apresentar dor de dente, que mexe tudo no corpo Sim. da mulher, né? E deve ter alguma gestante aí ouvindo a gente Sim. de perna para cima nesse final de ano, preparando enxoval. Como é que é esse cuidado? É assim, ó, a gestante, ela tem uma alteração no corpo inteiro, né? Uma alteração fisiológica, hormonal, estrutural no corpo inteiro. E a boca, ela também recebe esses reflexos. Muitos dos reflexos passam por questões enzimáticas, por questões hormonais que aumentam o sangramento, a vascularização, e aí tem problemas de gengivite, a gente tem um problema que chama gengivite gravídica. Se a gente tem um foco de infecção, pode gerar uma estimulação a um parto prematuro. O que a gente recomenda sempre é, inclusive na cadernetazinha da gestante, do próprio SUS, tem uma área lá que é para avaliação odontológica. Muitos médicos, às vezes, não fazem esse encaminhamento. É importante a gestante observar isso. Porque a partir do momento que faz o pré-natal médico, ele deve fazer o pré-natal odontológico. E aí a gente vai observar se justamente tem alguns problemas em estágios iniciais, para não deixar aquilo agravar durante a gestação. Porque se eu tenho um processo de cárie no estágio inicial, eu observo a gestante ali com 2 meses, eu vou fazer uma intervenção simples. Se eu deixo aquilo evoluir com a alteração que tem hormonal, alteração que tem de cálcio, no último trimestre da gestação, a gestante perde muito cálcio para o bebê, para a formação. E já é uma fase mais incômoda também, né? Até para ficar o tempo pela ali questão na da cadeira. estrutura que já vem, né? Já tem a barriga já fica maior, a posição de trabalho já fica mais difícil, a respiração da gestante já fica mais difícil. Então, a gente tem que fazer isso no estágio inicial. A gente tem uma campanha que a gente faz todos os anos no mês de maio, que é a odontologia para gestante, tentando levar essa informação para as gestantes de fazer o pré-natal odontológico, que é um pré-natal que trabalha a parte da prevenção, mas também a parte do tratamento em estágios iniciais, que a gente recebe muitos pacientes no consultório que perderam dentes durante a gestação, porque tem o mito de não poder fazer tratamento, espera, e depois no final Aí depois tem um bebê perdendo. pequeno, não dá tempo de ir, porque com o bebê pequeno também encontrar o tempo de ir até o dentista já muda também a rotina, né? Então, isso é muito importante. Então, a gestante ela precisa fazer o acompanhamento, não existe isso de não poder tomar anestesia. O dentista, se tiver alguma intervenção um pouco maior para poder fazer, entre em contato com o médico, para poder entender qual a medicação que pode ser prescrita naquele momento. O primeiro trimestre é o período mais crítico ali para a gente fazer a intervenção, mas dos 3 meses até os 6 meses é um período mais tranquilo, onde a gente consegue intervir um pouco mais, mas a gente consegue fazer procedimento de canal, procedimento de extração. É muito melhor que a gente faça a intervenção do que deixe essa infecção, esse problema bucal na boca da gestante. Super importante, doutor Bruno. E os idosos? Porque tem uma coisa assim, talvez geracional, talvez do fato da gente ser um país ainda em desenvolvimento, aqui no Nordeste também, tem uma fantasia, não é bem uma fantasia, né? Que você é muito conectado com a realidade, mas tem essa memória popular da pessoa idosa já perdeu os dentes, já vai mesmo usar a dentadura. Tem essa coisa, essa crendice popular que muitas vezes está relacionada à dificuldade das pessoas financeira de ter acesso, né? E muitas vezes também hábitos, construções mesmo. Às vezes já é possível para aquela família, para aquela pessoa fazer o tratamento, o cuidado, mas tem uma sensação de que
já mais idoso, não é preciso. Não, é verdade, a gente sabe disso, né? Os idosos, eles são mais cuidadosos ou eles são menos cuidadosos com a saúde bucal? Olha, de uma maneira geral, eles são mais preocupados, porque só dá valor àquele que perde. Então, muitos pacientes que chegam no consultório, hoje na idade um pouco mais avançada, que perderam os dentes, eles entendem hoje a importância de ter os dentes. Sim, sim. E eles fazem muito esse discurso no consultório. Se eu soubesse, eu não tinha tirado meu dente. Se eu pudesse, eu não teria tirado meu dente. Porque, por mais que a prótese esteja ok, por mais que a gente tenha reabilitação hoje com implante, que fica uma prótese segura, estética, mas nunca vai ser igual ao dente. Nunca a gente vai ter a mesma segurança de um dente. Nunca a gente vai ter a mesma sensação de comer com o dente. A questão da temperatura, da textura, a gente não consegue perceber da mesma forma. Então, os idosos hoje eles se mostram mais preocupados em manter os poucos que têm dente, eles se preocupam em manter, e aqueles que não têm em estar acompanhando para não usar uma prótese desadaptada. Porque muitos pacientes, eles acabam ficando muito tempo com prótese e acabam acostumando a se alimentar mal. E aí vão ter vários problemas, né? Porque o idoso já é mais difícil de absorver os nutrientes. Sim. A gente, às vezes, já precisa fazer suplementação, né? Os nutricionistas já precisam estar atentos a alguns tipos de suplementação. E se a gente tem um idoso que não mastiga bem, ele vai começar a substituir o alimento mais sólido, que é mais rico, muitas vezes, em fibras, em vitaminas, por alimentos mais pastosos, mais macios, o que vai diminuir a quantidade de nutrientes. E aí vai gerar outros problemas para aquele idoso. Então, o idoso, de uma maneira geral, ele é mais preocupado, mas, de fato, a odontologia brasileira é a melhor odontologia do mundo, mas nós temos os maiores problemas de odontologia do mundo também. Então, o Brasil é um dos poucos países onde a odontologia é uma profissão isolada da medicina. A maior parte do mundo, a odontologia é uma especialidade da medicina. E isso faz muito sentido, né? Porque Sim. a gente não pode tirar, como a gente falou, a boca do corpo. Então, não deixa de ser uma área médica. Mas o fato da odontologia ser a melhor odontologia do mundo, nós deveríamos ter a melhor saúde bucal do mundo. Verdade. E a gente não tem, por alguns fatores culturais, financeiros, tá? Então, é uma questão que a gente precisa estar trabalhando no nosso dia a dia, muito isso daí. A gente recebe, às vezes, pedidos até de pacientes para poder fazer algum tipo de acompanhamento. Essa semana eu finalizei o caso de um paciente que é até amigo aqui da Band, seu Ramalho, vou dar um abraço para seu Ramalho aí, pode estar assistindo a gente, que finalizou um trabalho com a gente. Ele disse que tinha 36 anos que ele não sorria. E ele pediu para gravar um depoimento, para mostrar para as pessoas o quanto que ele estava feliz com aquela reabilitação que ele conseguiu 36 anos depois. Nossa. Um torcedor fanático do Vitória, rubro-negro, rivalizou comigo no consultório muito. Sou Vamos ver se vai ter motivo para sorrir. E ele falava muito sobre isso, de que Sim. ele tinha um impacto social muito grande. Quando ele ia se alimentar, ele tinha que se afastar do ambiente para poder conseguir se alimentar. E isso limitou ele muito na questão social, na questão ali dos trabalhos que ele fazia. E hoje, quando a gente reabilita uma pessoa como essa, a gente sabe que a gente não devolveu somente a saúde bucal, a gente devolveu uma pessoa para a sociedade. E isso é o que nos motiva dia a dia, né? Quando eu formei lá 20 anos atrás, era essa a expectativa que eu tinha, de transformar vidas, e transformar vidas através de uma reabilitação bucal, de um sorriso, de um abraço, de um aperto de mão, tudo é válido. As pessoas que chegam no consultório, a gente não sabe quais são os problemas que aquelas pessoas estão. E elas vêm falando que querem consertar um dente ou resolver um dente que está doendo, mas de fato não é consertar o dente, é o impacto que aquele dente está trazendo na vida dela. Sim. Não deixou dormir, tirou ela do trabalho, ela vai ter que fazer algo. Então, entender a pessoa no contexto geral é um fator importante hoje que a gente tem. E o idoso é uma pessoa que gosta muito de conversar, né? E a gente aprende muito com eles, conversando com eles, escutando os idosos, para poder a gente entender o que está por trás daquela frustração, daquele problema todo ali que traz. Então, a odontologia, se deixar aqui, a gente vai ficar falando o sábado inteiro, vai entrar pelo domingo, porque que o eu assunto realmente é bom, né, doutor Bruno? eu sou apaixonado pela odontologia. Os sorrisos que a gente vê sendo transformados, as vidas que a gente vê sendo transformadas, é o que nos move todos os dias. Que bonito, doutor Bruno. Olha, é muito inspirador. É muito bom a gente ouvir quem ama o que faz. E acho que tem é ainda mais emocionante quando o ofício da pessoa é
tem essa relação com a saúde do corpo, a saúde mental, a saúde emocional das pessoas. Então, quero te parabenizar mesmo por essa relação tão bonita, tão doce mesmo com a sua profissão. E eu tenho certeza que tem um monte de gente em casa agora no carro assim, meu Deus, eu quero ir lá, tá bom, doutor Bruno, eu tô com medo, mas eu vou lá. Onde é que pode lhe encontrar para fazer essa avaliação, começar 2026 aí com a saúde bucal em dia? Então, a gente tem uma clínica na Cidade Baixa, que é a Previlife, está aí nas redes sociais, Previlife Odonto. Você pode nos encontrar lá, temos uma equipe de especialistas para poder atendê-los, todas as áreas, até a odontologia domiciliar. Tem pessoas que não conseguem sair de casa para ser atendido, a gente tem uma equipe que vai até em casa para poder fazer esse tipo de atendimento. Excelente. Então, a gente entende hoje que a gente precisa estar onde as pessoas estão para poder prestar o serviço que a gente se propõe. Então, pode procurar a Clínica Previlife ou Bruno Gomes nas redes sociais, pode mandar lá dúvida, a gente responde, o que a gente puder ajudar, a gente está aí à disposição. Eu agradeço demais esse espaço, é uma oportunidade imensa, principalmente falando desse período do ano, onde as pessoas colocam lá, né, o primeiro pedidozinho de 2026, Nunca saúde. vi ninguém botar dentista. Já vi saúde. Saúde, agora, mas não esquece que a saúde odontológica está em os dias também. Exato, né? tem que colocar, né? Pra gente terminar, doutor, qual dica, assim, para quem tá resistente, não tá querendo ir ao dentista, tá empurrando com a barriga, tá com medo, palavras de encorajamento aí para 2026. Olha, eu acho que a prevenção, enquanto você não está sentindo nada, é o momento correto para você ir para o consultório. Porque muitos esperam sentir a dor. E a dor já é o estágio final do processo. Então, se você hoje está em casa, está pensando, é porque muito provavelmente você ainda não tem dor. Vai ao dentista, porque o procedimento ele vai ser mais rápido, vai ser mais fácil, vai ser mais barato. E depois, a dica de ouro é, não se afasta da odontologia. Não se afasta do dentista, porque a prevenção é algo que vai levar você para poder ter a manutenção da sua saúde bucal, da sua mastigação, em dias até a velhice. Então, é importante trabalhar muito essa parte da prevenção, que as pessoas não dão valor. O brasileiro, de uma maneira geral, né, não dá valor à prevenção. A gente pensa muito a curto prazo. É isso. Que coisa boa chegar nesse finalzinho de ano. Foi um puxão de orelha, mas foi um puxão de orelha gostoso, que a gente precisa, a gente merece. Doutor Bruno Gomes, obrigado demais pela sua presença. 2026, volte outras vezes aqui para falar do nosso sorriso, para falar da nossa saúde. Realmente é um assunto apaixonante, viu? Nunca conversei sobre odontologia achando tão profundo e tão interessante, realmente faz todo sentido. Obrigada pela sua presença. Tenha um ótimo final de ano, 2026. Desejo muitos sorrisos, bom trabalho. Obrigada, tá bom? Eu que agradeço, deixar aqui meu abraço e falar para os nossos amigos e pacientes, né, que tenham um 2026 aí de muita leveza, muita paz, muita saúde e muitos sorrisos compartilhados. Quando você tiver aquele momento lá de reflexão, que a gente pede que seja feliz, que seja ali, que tenha saúde, vamos lembrar da saúde bucal, que é uma saúde importante, sistêmica e muitas vezes silenciosa. Então, um forte abraço, obrigado. Feliz ano novo para todos os ouvintes aí. Obrigado mais uma vez pelo convite. Espero voltar para a gente conversar sobre outros temas. Vai voltar. Pouco a pouco a gente vai ficando, ó, além de não ter medo de dentista, a gente vai querer ficar esperando a hora de ir pro dentista. É o que eu desejo para todos nós. Obrigada, doutor Bruno. Obrigado. E ó, a gente vai pro intervalo rapidinho, ainda não acabou não. Daqui a pouco tem mais Band News Entrevista e mais convidado especial aqui, tá bom? Até já. Band News Entrevista de volta na sua manhã de sábado. Tá pensando que acabou? Acabou não. Eu sou Renata Menezes. Nosso encontro desse sábado continua e a gente continua falando de saúde, viu? Saímos da saúde bucal e agora a gente vai falar da saúde dos seus intestinos. Você já parou para pensar nisso? Sabia que os intestinos têm uma relação muito forte com o seu peso, com sua possibilidade aí na necessidade de emagrecimento? Pois é, a gente está aqui com a doutora Suzimara Santos, que é nutricionista e vai tirar todas as dúvidas da gente sobre esse assunto. Seja bem-vinda, querida. Tudo bem? Obrigada, Renata. Tudo bem? É um prazer estar com você aqui mais uma vez. Prazer todo meu. Começa explicando para a gente aí o que é que o intestino tem a ver com a nossa saúde integral e com essa questão do emagrecimento. Então, né, vamos lá falar um pouquinho sobre esse tema que é muito importante, tá, para todos, né? E aí hoje a gente sabe que o intestino, ele funciona como um órgão metabólico ativo, né? E esse órgão ele é capaz de influenciar
tanto no emagrecimento, no sistema imunológico, na inflamação também, que é o principal, e até no nosso humor. Então, quando hoje a gente fala assim de microbiota intestinal, nós estamos falando de trilhões de bactérias que vivem dentro do nosso intestino e que determina, né, como o nosso corpo ele absorve esses nutrientes, ele produz energia e controla a fome, né? E aí, o que a gente precisa se atentar é que quando a gente fala de um intestino inflamado, nós estamos falando de uma inflamação crônica de baixo grau, né? E muitas das vezes, isso vai acontecer de forma muito sutil, muito silenciosa, né? E como é que a gente consegue observar esses sinais, né? Através desses alimentos que a gente utiliza que são inadequados, através de ultraprocessados, o glúten, a lactose para as pessoas que são mais sensíveis, para pessoas que já têm desbiose, estresse crônico é uma outra situação. E até o uso de antibióticos repetidos, né? Minha Pessoas gente, que usam bastante. é coisa, viu? É muito. Olha, é um universo muito grande e essa coisa da saúde dos intestinos é muito nova, assim, é difícil a gente ouvir falar. Como é que a gente consegue identificar que pode ser que o nosso intestino esteja inflamado? Ele dá alguns sinais, né? Primeiro, você vai perceber que aquela sensação de inchaço, gases, fadiga, dificuldade de perder gordura, aumento também na circunferência da gordura abdominal. E aí, a gente deve pensar que quando a gente tem um aumento, né, nessa faixa da gordura abdominal, a gente precisa se atentar para um outro problema, que é a resistência à insulínica. Porque quando falamos hoje de emagrecimento e emagrecimento eficaz, nós não estamos falando mais apenas de contar calorias. Nós estamos falando de regular, organizar esses hormônios, especialmente a insulina. Porque a insulina, quando ela está com os níveis ideais do nosso corpo, o nosso corpo ele trabalha muito bem. E rapidamente ele responde a isso. Então, ele diminui a fome, ele aumenta a energia e, ao mesmo tempo, ele consegue também melhorar o nosso humor. Prevenir, né, aquelas doenças como a gente chama, né, pré-diabetes, diabetes tipo 2. Esse negócio do humor eu já tinha ouvido falar. Eu acho que muita gente em casa também tem essa dúvida. Se você está chegando agora, eu estou aqui com Suzimara Santos, que é nutricionista. Qual é essa relação entre o humor e a saúde dos intestinos? Porque isso aí eu já vi aí pelas redes sociais, né? E a gente nunca pensa nisso. Quando a gente está falando de humores, de emoções, a gente pensa no nosso cérebro. Não pensa no intestino. Eu já até ouvi falar que o intestino é um segundo cérebro que a gente tem. Como assim? Explica pra gente. É verdade. É bem interessante porque o cérebro, ou melhor dizendo, a microbiota, ela conversa com o cérebro. E é pelo chamado, que a gente chama eixo intestino-cérebro, através de um nervo chamado vago no nosso corpo, onde ali a gente tem os neurotransmissores, que é exatamente que vai nos dar essa sensação do humor. E é por isso, né, que essas alterações, Renata, nessas regiões, pode provocar realmente essas manifestações de alterações de humor durante o dia. Chocada. Eu e você que está aí em casa, você que está no seu carro escutando a gente. E aí faz como, Suzy? Como é que a gente resolve? Tem algum tipo de alimentação específica? Tem algum tipo de exame para entender como é que está a saúde intestinal? Sim. Então, tem alimentos que a gente tem e a gente passa no consultório que ajuda a desinflamar esse intestino, né? Então, são alimentos que normalmente a maioria das pessoas já conhece e que precisa colocar mais isso na dieta, prática, né? Exato, Renata. Então, é o caso de você incluir, por exemplo, verduras e legumes variados, frutas ricas em antioxidantes, como morango, mestilho, framboesa, amora, cereja. Vamos colocar aí também como cítrico a laranja, tá? E o limão. São ótimas frutas que a gente pode estar utilizando durante o nosso dia para poder ajudar a combater esses radicais livres e também ajudar nessa motilidade do intestino. Sem falar das proteínas magras, as gorduras boas como azeite, abacate, semente. A fibras também é essencial, né? Quem gosta aí de aveia, o feijãozinho do dia a dia da gente, o kiwi, ótima fonte de fibra, couve também.
E a gente também não pode esquecer dos pré-bióticos, né? Então, a gente tem um baratinho que é o alho, né? O Olha, alho que todo mundo gosta, né? Ou a grande maioria das pessoas, né? Consome o alho. O alho, ele é um excelente pré-biótico. E a maçã, tá? olha, não tá tão É, difícil. Dá para não. incluir mesmo no dia a dia, né? É. E dá uma dica, né? E quando vocês comerem maçã, é maçã com a Com a casca, casca. Isso aí eu tá? já aprendi. Que a maçã tem uma fibra chamada pectina, e é essa fibra que alimenta as bactérias boas do nosso intestino. Então, fica com a dica aí. Higieniza direitinho e come com a casca. Exatamente. Essa relação, assim, tem muita gente que tem questões de constipação mesmo, né? Não vai ao banheiro, sofre muito. Isso também tem a ver com essa saúde do intestino, essa inflamação do intestino, essa dificuldade de ir ao banheiro, essa dificuldade, e aí fica com a barriga inchadinha. Isso é muito comum nas mulheres, até acho que mais do que nos homens, É né? verdade. Nas mulheres, principalmente 30 mais, né, já começa a ter esse fenômenozinho, mas é muito comum para todos e hoje até em crianças, né? Então, a gente deve prestar atenção, né? Dentro da minha consulta, a gente tem o que a gente chama hoje, que é uma escala de Bristol. É uma escala que mostra os tipos de fezes, né? E aí a gente vai pedindo até que o paciente, ele avalie como é que tá as suas Olha, fezes. aí é um assunto que a gente fica na quinta série, né? Vai falar disso, todo mundo mas como é importante a gente saber identificar e olhar para isso, porque são mensagens mesmo sobre a nossa saúde, né? Isso. E o nosso corpo, ele dá esses sinais. E aí são sinais, às vezes, tão sutis que no consultório mesmo a gente consegue, né, identificar, né? E aí, dentro dessa escala, a gente tem o tipo 3 e o tipo 4, que é considerado normal ou saudável, né? E dentro hoje da nutrição, o que que a gente chama de saudável? Uma pessoa que pode ir ao banheiro 3 vezes ao dia, né? 3? Meu Deus, tem alguém indo É, 3 vezes ao dia aí, minha gente? ou aquela pessoa que só vai 3 vezes na semana. Também pode ser Pode ser saudável. saudável, é considerado ainda saudável. Agora, se você pega uma pessoa que tem evacuações menos frequentes do que 3 vezes ao dia ou 3 vezes na semana, com certeza ela está constipada, né? E aí você, como você mesmo falou, prestar atenção nos sinais. É uma barriga inchada, é um sinal de constipação, né? Dor a evacuar é um sinal de constipação, né? Aquelas fezes com mais bolinhas é um sinal de constipação, que a gente deve aí se ligar o sinal de alerta nesse momento. Tem que ligar o sinal de alerta mesmo. E aí, a gente falando agora de final de ano, verão, é aquele momento que muitas vezes, assim, a gente solta um pouco a mão da nutricionista, a gente se permite certos excessos também. E depois vem o papo do detox. O detox, porque o detox. É uma boa ideia, ajuda realmente na saúde intestinal e a saúde do corpo de uma maneira geral, ou às vezes nessa boa vontade do detox, a gente pode estar fazendo aí uma confusão, misturando coisas que não devem ser misturadas e piorando até a situação da nossa saúde e da saúde dos intestinos. E quando a gente fala, né, dos sucos detox, eles são benéficos sim, porque a maioria utiliza frutas e também a gente vai utilizar sempre couve, hortelã, hortaliças que realmente têm muita fibra e que vai ajudar nessa motilidade intestinal. Pergunta, interrompendo já. E Coa o suco verde, sim ou não? não. Ai, que difícil! É difícil. É difícil. Se você quer aproveitar realmente toda a propriedade, o ideal é você Não bater coar. e não coar. Difícil. Né? Pode coar só um Mas pouquinho. se você coar um pouquinho, não tem problema. O importante é que pelo menos você já está conseguindo absorver parte dessas vitaminas e fibras ali. Sim, mas pode continuar. Eu te interrompi porque essa era uma pergunta importante. Mas o suco detox é muito importante, sim. E não só faz a motilidade do intestino, mas também ajuda até na desintoxicação do fígado, tá? Que está sobrecarregado, principalmente, né, esse final de ano aí, que a gente realmente vai exagerar, mas não pode deixar, né, de estar procurando colocar alimentos realmente que são alimentos que são sustentáveis para o seu emagrecimento, tá, minha gente? Tem que ter esse cuidado. Agora, voltando a esse papo do emagrecimento, 2025 foi um ano em que a gente falou muito. Estou falando já no passado, porque a gente já né, no finalzinho, foi um ano que a gente falou muito de emagrecimento, canetas emagrecedoras. E aí aparece, como sempre, aquelas receitas milagrosas do emagrecimento, enfim. Não estou falando para quem está aí fazendo de qualquer jeito, mas para quem está
cuidando da saúde, fazendo atividade física, se alimentando direitinho e ainda assim enfrentando uma resistência, sentindo que o corpo está muito resistente ao emagrecimento, porque precisa perder, porque está com sobrepeso ou com obesidade, pode ter uma relação ali com esse intestino inflamado que está dificultando a perda de peso? Sim, muito. E não só o intestino, Renata. Vale lembrar também que hoje a gente tem alguns marcadores de inflamação, que é a glicemia, a insulina e a hemoglobina glicada, que inclusive são exames que a gente até solicita para exatamente a gente verificar como é que está esse nível de inflamação. Porque um intestino inflamado e um corpo inflamado, ele entra em modo de defesa. Então, ele não emagrece. Então, é aquela pessoa que está treinando direitinho, está fazendo a dieta direitinho e percebe que o corpo não está tendo nenhuma mudança. Realmente, ela não vai emagrecer enquanto ela não tratar o intestino, enquanto ela não tratar essa inflamação. Né? E aí, ela pode perceber isso, Renata, pelo sentido, fiz dieta, estou treinando, não estou emagrecendo, e ainda estou com vontade de comer, estou com vontade ou compulsão alimentar, significa dizer que o corpo dela continua inflamado. Então, ela precisa realmente reorganizar essa dieta, porque o que ela está fazendo não está sendo favorável para que o corpo dela desinflame. É isso. Se você ligou seu rádio agora, a gente está falando de saúde dos intestinos com a doutora Suzimara Santos, que é nutricionista. É um assunto que se fala ainda muito pouco, que é super importante, Muito. a saúde dos intestinos. Você falou no comecinho da nossa conversa que existem alguns alimentos que tendem a inflamar mais o intestino, né? Produtos industrializados, né? Aquilo que a gente sabe que não deve ser alimentação do dia a dia. O refrigerante, a comida do saquinho, né? Que abre o saquinho ao invés de descascar. Mas existem pessoas que têm sensibilidades específicas, aquele alimento específico vai inflamar. E como descobrir se tem algum tipo de alimento que inflama mais o seu intestino do que outro? Isso aí a gente consegue estar avaliando no consultório com o paciente, quando a gente vai fazendo a anamnese. E quando a gente vai falando de alguns alimentos e o desconforto que esse paciente sente quando ele utiliza esses alimentos. Então, a gente consegue suspeitar de alguma intolerância ou alguma sensibilidade, que nesse caso pode ser tanto sensibilidade à lactose quanto sensibilidade ao glúten, que é o mais comum hoje, que causa aí, né, a doença autoimune, que é a doença celíaca. Tem uma coisa do glúten, assim, né? Que a gente, de uns anos para cá, passou a ouvir muito as pessoas assim, quero cortar o glúten, quero cortar a lactose, quero evitar. E é uma dúvida pessoal mesmo, né? A gente passou quase a demonizar também essas substâncias, né? Parece que não pode glúten, não deve lactose. Até que ponto isso é real? Até que ponto é melhor a gente evitar essas substâncias? E até que ponto é exagero? E numa dieta equilibrada, tudo bem, sem nenhuma, né, inflamação, nenhuma restrição específica, tá tudo bem também consumir o glúten, comer seu pão, tomar seu iogurte com lactose. Eu queria entender melhor esse equilíbrio, porque realmente isso é muito forte hoje em dia. Eu sempre falo para os meus pacientes, sim, se você não tem nenhuma sensibilidade, nem à lactose, nem ao glúten, você pode consumir os alimentos. Porém, tudo é com moderação. Agora, de fato, uma pessoa que já tem essa sensibilidade, ela precisa evitar. Porque hoje a gente sabe, e estudos mostram que o glúten realmente inflama o corpo. Então, é uma pessoa que ela não faz dieta, não faz nenhuma atividade física e ela continua consumindo esses alimentos, ela está cada vez mais inflamando esse intestino e essas células do corpo dela, o que futuramente vai provocar doenças sérias. E aí, a gente está falando de um pãozinho de 6 da tarde ali com um cafezinho, ou a gente está falando de quem come um pão de manhã e meio-dia é um macarrão e depois Exatamente. Porque tem muita gente que tem essa alimentação que é basicamente glúten. É só glúten, é pão, é macarrão e outros derivados. Os assim. farináceos de forma geral. Tudo que leva biscoito. Farinha de trigo está baseado com glúten. Então, o macarrão, o arroz, o pão, o biscoito, está tudo relacionado. E tem gente que está fazendo a dieta do glúten. Exatamente. É só o glúten. Às vezes só uma reduzidinha já ajuda, né? Já ajuda. É só evitar, às vezes, né? Se a gente puder dizer, vamos evitar isso por uns 3 meses. Para ver como é que o corpo responde também, né? O corpo, ele consegue se renovar. Porque até as nossas células sanguíneas, elas se renovam a cada 3 meses. Então, a gente tem uma resposta, né? Da resistência insulínica, da própria glicemia nesse período. Sim, maravilhoso. A gente está chegando no final da nossa conversa. Com certeza tem um monte de gente que está aí prestando atenção, querendo saber assim, como é que eu faço para conversar com a doutora Suzy? Como é que eu faço? Ainda dá para esse ano ou só 2026?
Agora só em 2026. Mas quem quiser, vocês podem estar falando comigo para poder fazer já o seu agendamento, porque inclusive já comecei a fechar a agenda de janeiro, que é pelo Instagram, o @nutri_suzy. Lembrar que é SUZI, tá bom, minha gente? Ou pelo WhatsApp, que vocês também podem fazer seu agendamento pelo 71988132042. Fala mais uma vez o WhatsApp pra gente anotar aí. Vamos lá, 71988132042. Maravilha, quero agradecer demais a sua presença aqui. Obrigada pelas informações. Acho que a gente tirou muitas dúvidas hoje, foi maravilhoso. 2026 maravilhoso também para você, saúde, felicidade, muita gente, consultório cheio. E volte mais vezes para a gente conversar. Muito tá obrigada, bom? estarei sempre à disposição. Feliz Natal e um ótimo 2026. Obrigada, querida. Olha, a gente vai ficando por aqui no nosso Band News Entrevista. Obrigada pela companhia, tá? Até sábado que vem. Tchau, tchau.